Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus que você está aí. Vamos começar o nosso Tadel. Nos atrasamos um pouquinho hoje. Estávamos discutindo alguns assuntos importantes aí para o dia a dia da nossa igreja. E eu quero aproveitar, antes de nós começarmos a palavra do Tadel em relação ao nosso treinamento de líderes de célula que nós temos ministrado, alguns avisos importantes que nós queremos passar para você, principalmente em relação ao ministério com as crianças, que vai ter um evento nesse final de semana, você já está sabendo disso, né? Nosso passeio ao Zoológico de Sorocaba, que vai ser nesse sábado, dia 13 de maio. Então, é importante que você possa avisar para os seus liderados, para aqueles que congregam na sua célula, que eles devem trazer as suas crianças para poder participar conosco, e nós sairemos daqui às 8 da manhã, ok? Isso significa que eles têm que estar um pouquinho antes, para dar tempo de nós colocarmos as crianças todas no ônibus e nos deslocarmos até o local. Além dessa informação, também é importante você avisar os seus amados irmãos que são papais ou responsáveis dessas crianças, que eles precisam de uma autorização. As crianças precisam de uma autorização, e essa autorização está com a Vanessa, ou então você também pode pegar com a Dielis, ok? É uma autorização dos pais para participação dos pequenos, ok? É importante para nós estarmos seguros em relação a isso, para não termos nenhum problema em relação a qualquer tipo de avaliação, verificação em relação, seja no zoológico ou no caminho. Então nós temos essa garantia que você, como papai, mamãe, autorizou o seu filho a participar conosco, tá bom? Então eu peço que você possa passar para frente essa informação, porque ela é importante para todas as crianças que vão participar conosco. Outras duas informações importantes em relação às crianças e o ministério com as crianças em nosso meio. Eu sei que você já sabe, mas não custa deixar de avisar que lá em cima nós temos um ambiente que é o ambiente do berçário. O que é o berçário? O berçário é um ambiente que nós temos para que as mamães que têm filhos pequenos, quais são os filhos pequenos? De 0 até 2 anos, 11 meses e 29 dias, ok? Ou seja, de 0 a 2 anos são as crianças que entram lá e ficam lá nas nossas programações, seja no Tadel, seja no culto de celebração ou qualquer outro evento. Então, quem pode estar lá em cima no berçário? Essa criança de 0 a 2 anos e a pessoa responsável por ela, que é um adulto, ok? É um adulto. Nós não queremos que uma criança de 0 a 2 anos tenha como responsável uma outra criança de 10 anos. Nós contamos com um adulto cuidando dessa criança. Por que nós estamos falando isso? Porque por mais que as placas sejam claras, e quando você passa ali na entrada da igreja, ou quando você for embora, você vai ver que tem uma placa lá escrito berçário, 0 a 2 anos. Lá na porta, lá em cima, eu estou vendo daqui também, tem uma informação lá, 0 a 2 anos. Mas isso não necessariamente tem acontecido. E isso causa transtorno para aqueles que nos ajudam a cuidar de quem entra e quem sai. Então, é sempre um desgaste desnecessário ficar avisando que não pode crianças maiores entrar lá. Por que não pode, pastor? Porque os brinquedos que estão lá, eles são brinquedos de 0 a 2 anos. Quando outras crianças vão lá, elas não conseguem ou não querem brincar com esses brinquedos. Então, ao invés de brincar, elas acabam usando de forma indevida esses brinquedos. Então, nós temos brinquedos destruídos, nós tínhamos um berço quebrado agora lá. Então, isso tudo não é com o peso de uma criança de 0 anos a 2 anos que acontece, mas é com o peso de uma criança de 4, 5, 6 anos que entra para dentro e quebra. Então, esses berços não é para outra finalidade, senão para um bebê, para uma criança pequenininha. Você entende isso, né? Eu sei que você entende. Então, tendo em vista que nós temos esses problemas, por exemplo, temos um berço quebrado, o fundo dele arrebentou, aí tem que consertar. Quando que vai ser consertado? Compra outro, não compra outro, o que faz? Tudo isso são coisas que nós temos que ficar resolvendo, tendo em vista que nem precisava acontecer, penso eu, na medida que o responsável está lá e uma criança pequena está lá.
Então nós não imaginamos crianças de 0 a 2 anos que todas tiveram uma brilhante ideia, mesmo ainda aquelas que não falam, delas dizerem umas para as outras assim, vamos quebrar o berço da igreja. Elas não fazem isso. Então, eu também imagino que a criança que quebra, ou as crianças que quebram, também não fazem isso voluntariamente. Mas, de algum modo, elas entram, ficam e acaba acontecendo esse tipo de transtorno. Às vezes elas pegam as bolinhas que é para brincar as crianças pequenas e acabam jogando uma nas outras. Então, acaba acontecendo algumas coisas lá que não são tão legais. Diante disso, eu quero mais uma vez reforçar essa informação, que lá em cima, ok, é especificamente, tirando quem vai orar lá na nossa sala de oração, nosso local onde o Ministério de Intercessão ocupa para poder orar e passa por dentro do berçário, tirando esse fato, quem está no berçário, mamães e bebês, de 0 a 2 anos. Pastor, e de 3 para cima, o que a gente faz com eles? De 3 para cima nós chamamos GR Kids. Lá o nosso GR Baby, né? Lá, então nós temos GR Kids, que é lá embaixo, vamos criar os nomes, né? Temos Teen, temos Kids, temos os Babies. Então o GR Kids é de 3 a 10 anos de idade, certo? Vamos falar disso também. Então o que acontece? No culto de celebração, meus amados, nós temos esse hábito, né? Nós levamos as crianças de 3 a 10 anos lá para baixo, e elas têm o culto infantil. Não é uma escolinha, não é um tempo de entretenimento, não é simplesmente a ideia de fazer alguma coisa porque elas não venham atrapalhar os adultos, não, é culto, tão poderoso, tão forte e tão maravilhoso quanto o nosso aqui de cima. Culto infantil, é o culto que as crianças se entregam ao Senhor, de 3 a 10 anos. Então o que acontece? As redes se organizam para poder cuidar dessas crianças, tanto ministrar quanto ajudá-las em qualquer necessidade. Dentre as coisas que acontecem lá embaixo, uma é comer, certo? Tem um lanche que nós preparamos e disponibilizamos para as crianças, com muito amor e carinho. Isso é contado. Contado por quem? Contado de acordo com o número de crianças que estão lá embaixo, ok? Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí eu separo então e preparo nesse intervalo de tempo, tem uns que estão ministrando, outros estão fazendo essa parte. 16 lanches. Só que acontece, por alguma situação, alguma ideia que se tem, o pai mantém a criança aqui em cima, ela não desce. Mas na hora do lanche ele desce com a criança. E aí come a criança e o pai. Então, meus amados irmãos, ninguém quer negar comida para ninguém, tá? Graças a Deus nós não estamos nessa situação miserável de ficar negando comida, não é essa a ideia. Só que não é o propósito, entende? Não é que a gente fala, não, agora joga fora a comida que você já comeu, não é isso. Pelo amor de Deus, não me entenda mal. Só que complica para nós administrarmos esse processo. Então, é provável que às vezes acontece alguma coisa, tem que trazer uma criança lá de baixo, passou mal, aconteceu um fato, traz aqui em cima. Mas essa contabilidade, ela diminui e não aumenta. E é difícil porque, às vezes, algumas crianças, talvez, porque nós não tínhamos falado isso antes, elas, na verdade não só elas, que descem, o pai desce, leva, o pai ou a mãe leva, e fica por ali e acaba isso acontecendo também. Então, vamos procurar evitar esse fato, porque isso acaba trazendo um transtorno ali imediato. Tem que preparar alguma coisa a mais para poder resolver essa questão. E nós não pensamos que esse é o propósito. Então, qual que é a finalidade do lanche para as crianças que estão no culto infantil? É que elas possam comer as crianças que estão no culto infantil. De modo que se a criança não está no culto infantil, ela não come. Essa é a ideia. Porque a ideia não é só ela descer para comer. Nós queremos que ela possa ser ministrada. Nós queremos que essas crianças sejam ministradas, se possível for, se nada extraordinário acontecer, do início ao fim. Ok? Dá para entender, né? É algo muito lógico, muito claro, né? Eu falo isso porque acaba acontecendo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, acaba se tornando um padrão, uma cultura isso acontecer. E nós precisamos, às vezes, falar para poder mudar essa realidade. E eu sei que você entende, eu sei que você é uma pessoa de muito bom senso, e você entende que nós só estamos falando para poder evitar esse transtorno. Não estamos aqui com a finalidade miserável de ficar impedindo as pessoas de comer, mas entendemos que o comer, esse lanche, está dentro de uma proposta de ministrarmos a vida das crianças. Não queremos só
que elas comam. E não queremos também que o papai e a mamãe fiquem incomodados, chateados com isso. Se essa é a razão, amém. A igreja ajudará essas crianças a comerem. Mas é importante que o papai e a mamãe entendam que as crianças não vão lá para baixo só para comer e só para poder fazer atividades. Porque essa é a ideia de que as crianças atrapalham o culto, preciso colocar lá para baixo para poder alguma coisa acontecer. Não é essa a nossa mentalidade. Nós temos a compreensão de que essas crianças são cristãos, homens e mulheres de Deus. E estão ministrados com tanta excelência, zelo, quanto aqui em cima. Como eu me preparo para poder ministrar, os amados que descem também se preparam para poder ministrar. E é ruim alguém chegar simplesmente ao final para comer. Fica um pouco desagradável e perde o propósito. Então, peço que você possa, no nome de Jesus, com muito amor e carinho, com sabedoria, também replicar essa informação. Porque se de algum modo, algum papai, alguma mãe não sabia da maneira como nós queremos trabalhar, à medida que ele souber, com certeza ele vai poder nos ajudar também, levando seu filhinho e a sua filhinha lá para baixo na hora exata, ok? Sem ter esse constrangimento de só levar na hora de comer. Glória a Deus, aleluia. Obrigado pela sua atenção, tá bom? Eu só falo isso para poder alinhar algumas informações importantes com relação aos ministérios com as nossas crianças, tá bom? Não fique triste comigo, é só porque nós queremos fazer com cada vez mais excelência aquilo que nós temos feito, tá bom? Vamos à nossa ministração. Nós, há 2 semanas atrás, nós ministramos esse slide aqui, falamos a respeito da importância do líder se expressar com alegria e com bom humor, por uma razão simples, para que o ambiente não seja um ambiente carregado, dramático, um ambiente triste, mas que sim seja um ambiente onde as pessoas possam ter facilidade para se expressar e para poder se relacionar umas com as outras. Falamos também a respeito de deixar o Espírito Santo conduzir. Obviamente nós temos um roteiro, nós temos uma ideia de por onde queremos caminhar, e entendemos que essas nossas ideias de por onde queremos caminhar é uma direção de Deus para nós. Porém o Espírito Santo, ele tem liberdade de fazer algo diferente. Obviamente, se toda semana isso acontecer, nós queremos saber o que está acontecendo de fato, porque queremos aprender com a sua célula que toda semana alguma coisa extraordinariamente diferente está acontecendo. Mas caso não seja o fato disso acontecer toda semana, mas acontece eventualmente algo assim, glória a Deus por isso. E nós damos total liberdade para que você possa deixar o Espírito Santo conduzir esse momento. Seja na palavra, seja alguma situação que ela acaba extrapolando um pouco o roteiro, mas se é algo que o Espírito Santo está conduzindo e você como líder sensível entende, glória a Deus, deixa o Espírito fazer. O que mais nós queremos é que Deus possa fazer da sua célula um lugar onde Ele possa manifestar a glória dEle, milagres possam acontecer, vidas sejam transformadas. Esse é o nosso grande desejo, é a máxima daquilo, é a razão principal do porquê nós nos reunimos em célula, ok? Pode passar o próximo para nós, por gentileza, Daniel. Hoje o Dani está conosco aí nos ajudando. Vamos falar um pouquinho a respeito da importância das perguntas. Então, esses próximos slides aqui vão falar para nós da importância de nós conduzirmos esse tempo do compartilhamento fazendo perguntas aos membros. Então, veja bem o que diz ali. As pessoas estão mais interessadas no que elas têm a dizer do que no que elas têm de ouvir. Isso de modo geral, é claro. Por isso, a melhor forma de estimular o compartilhamento na célula é fazendo perguntas. No final de cada palavra, escreva algumas perguntas para facilitar o compartilhamento do grupo. Eu percebo que a grande maioria não tem esse hábito, mas é um hábito muito bom, sadio. Eu gostaria de ajudar você dando essa dica. Principalmente você que já sabe que você vai ministrar e vai compartilhar a palavra na quarta-feira. Eu gostaria de direcionar para você ouvir a mensagem do domingo, aqui, quando você está aqui, já com a ideia em mente de que você vai compartilhar essa mensagem na quarta-feira ou no sábado, como nós temos a célula com os jovens. Por que eu falo isso? Porque se você está sendo ministrado pelo poder de Deus, pela palavra,
Mas se você sabe que essa palavra ela vai ser ministrada também na quarta-feira, isso muda a sua perspectiva. E você não precisa simplesmente esperar, e eu acho que de algum modo a gente pode às vezes querer ajudar e acabar atrapalhando um pouco. A gente prepara, quando eu falo a gente, estou falando na verdade da perspectiva daquele que está falando. Eu preparo um esboço que procuro trazer assim bastante informação diante da mensagem que foi ministrada, para facilitar a vida dos facilitadores, para poder ajudar os amados irmãos e irmãs que vão conduzir esse momento da palavra. Porém, às vezes eu penso também que às vezes eu posso nesse desejo de ajudar acabar atrapalhando. E acabo conduzindo muito do processo que vai acontecer na célula por meio daquilo que eu já escrevi na folha, ou que eu já editei e coloquei ali na folha como não apenas um esboço da mensagem, mas um resumo maior da mensagem. Eu falo isso porque uma das coisas que o líder precisa fazer, não só o líder, mas aquele que vai compartilhar a mensagem na célula, ele precisa interagir com essa mensagem que ele está ouvindo de modo a fazer perguntas. E às vezes eu não coloco perguntas, eu coloco uma pergunta apenas ou duas perguntas, e é muito pouco diante da proposta que nós temos. E aí quando eu vou na célula supervisionar, eu percebo que acaba sendo uma reprodução, em alguns casos, não em todos, daquilo que já foi mencionado no culto de celebração. E esse não é o objetivo, esse não é o propósito. Eu não estou falando isso que você está errado ao fazer isso, e eu não estou julgando você e condenando você nisso que eu estou mencionando. Eu acredito que nós estamos crescendo e nós vamos alcançar cada vez mais o objetivo que Deus tem para cada momento da nossa célula. Mas nós vamos conseguir alcançar melhor esse objetivo na medida que nós formos hábeis, habilitados, capazes de fazer perguntas em relação àquilo que a gente está ouvindo. Com qual finalidade? Para que as pessoas possam interagir mais. E que a gente não fale tanto, como aquela pessoa que está compartilhando e que está facilitando. E isso exige um pouco demais na capacidade, exige mais da gente na capacidade de ouvinte. Porque a gente ouve às vezes a mensagem com o único objetivo de ser o alvo dela. E o que eu estou falando para você é que não se prenda a simplesmente ser o alvo dessa mensagem, mas procure já antecipadamente se ver ministrando ela. E quando você ministra ela, não tem o objetivo de você fazer ela Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, copia e cola aquilo que já foi ministrado. Mas o grande objetivo é você poder pegar pontos principais, e eu estou pensando em fazer algumas alterações no nosso esboço, para trabalhar mais pontos principais, não necessariamente um resumo como tenho feito, para poder, ao dificultar um pouco para aquele que recebe a folha, ajudá-lo a cavocar um pouco mais e alcançar o propósito que nós esperamos. Dá para entender o que eu estou falando, sim ou não? Deu para entender, né? Ou seja, pretendo, com o passar dos dias, trabalhar mais tópicos, de modo a deixar você ter mais liberdade na ministração e na maneira como você facilita a mensagem na sua célula. Mas qual é a finalidade, pastor? Eu fazer uma pregação em cima da sua? Não. A finalidade é você fazer perguntas em cima daquilo que foi ministrado. As suas, para começar. E a partir das suas, abrir espaço para as deles também, para os demais integrantes da célula. Dá para entender? Porque o nosso grande objetivo qual é? Aquela máxima que a gente tem falado tantas e tantas vezes, e a gente chove no molhado aqui infinitas vezes, que é, nós crescemos no culto de celebração ouvindo, mas na célula nós crescemos falando. Está aqui, ó, acabamos de mencionar isso. As pessoas, elas têm interesse em falar, elas querem ser ouvidas, elas querem falar o que elas pensam, acham, elas acreditam. E se a gente ocupa o momento do compartilhamento, falando sem parar, a gente não vai alcançar esse objetivo. E a gente vai transformar a célula num culto. A gente vai transformar a célula num ponto de pregação, como algumas igrejas têm. E não é essa a nossa proposta. A gente quer que a célula seja um ambiente bem leve, um ambiente que não tenha esse peso, que não seja engessado,
onde as pessoas têm liberdade de perguntar, de falar, de expressar, mas para isso a gente precisa investir nessa arte de fazer perguntas. Eu queria dizer isso para você porque quando eu falo isso, talvez você pense assim, pastor, você não conhece minha célula, se eu perguntar ninguém responde nada. E por isso que eu começo a falar e não paro de falar. Eu acredito que tudo é uma questão de mudança de cultura. E mudar a cultura não é uma coisa tão imediata. Se a gente já vem vivenciando uma célula há alguns meses ou até mesmo anos, em que aquele que facilita a mensagem, ele faz uma pregação similar a que o pastor Wesley ou qualquer outro pastor que veio aqui na frente fez, é natural que as pessoas elas não estão acostumadas a interagir. Elas não têm esse cacuete, elas não têm essa liberdade tão grande. Então, é um pouco estranho quando se faz perguntas num ambiente que não se está acostumado a responder nada. Aonde só se faz perguntas retóricas, como aquelas que eu faço na pregação. E às vezes eu brinco assim, não precisa responder. Eu faço a pergunta na pregação, não precisa responder, é só uma pergunta retórica, é só uma pergunta para você pensar, mas não fala. É típico de pregação. Às vezes na própria pregação eu falo, o que você fala, o que você pensa? As pessoas opinam, mencionam. Mas está dentro de um contexto que eu sei para onde estou conduzindo. E é só para responder aquilo porque eu vou seguir a mensagem. Não é uma liberdade para que possa se construir algo como uma outra mensagem em cima da pregação que está sendo feita. Na célula, é um risco isso, mas é importante que nós tenhamos esse espaço para as pessoas poderem falar. E quando eu falo de pessoas poderem falar, eu não só estou dizendo levantar a mão para poder pedir oração ou para testemunhar, eu estou falando de se expressar mesmo. Nós queremos correr esse risco, o risco de as pessoas crescerem no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento do Senhor e serem edificadas de um modo dinâmico e não de um modo pregação, mas sim de um modo participativo, através do compartilhamento. Na célula é o compartilhamento que edifica, não é a pregação. Pregação é aquela que o pastor Wesley faz no domingo. Na célula é compartilhamento, é outra realidade. Ah, mas o senhor compartilha sim, mas a proposta é diferente. Aqui é um compartilhamento do Wesley para com a igreja. Lá na célula é um compartilhamento de todos para com todos. Todos são edificados, todos crescem através de todos falando em relação àquilo que está sendo proposto. Muito bem, perguntas envolvem o grupo. Quando não há envolvimento, não há discipulado. Quando não há envolvimento, não há mudança. Quando não há envolvimento, não há instrução e ensino. É impossível envolver pessoas sem lhes fazer perguntas. O líder precisa trabalhar para que cada membro da célula compartilhe algo significativo com o grupo a cada semana. Nós crescemos desse modo, querido. É importante nós termos isso claro. Claro. Um cristão não cresce simplesmente vindo ao culto. Ele cresce na medida que ele dá. E quando nós falamos, nós estamos dando, nós estamos entregando algo de dentro para o lado de fora. A máxima do reino é essa. O crescimento lá fora, em todos os níveis, ele é de acumular. O crescimento no reino de Deus, ele é de dar. É completamente invertido. Quando você vai ver os princípios de Deus, todo aquele que cresce, ele cresce na mesma proporção que ele entrega, que ele dá, que ele doa, que ele renuncia, que ele sacrifica, que ele dá para os outros. Essa é a lógica do reino. É uma lógica invertida. Lá fora, a lógica é retém, acumula, poupa, e você vai ter. Funciona bem para todas as outras áreas da vida, mas quando a gente fala de crescimento espiritual que eu estou falando agora, esse crescimento espiritual ele está na capacidade da pessoa dar algo. E eu cresço na medida que eu dou algo. Então eu preciso estimular os outros a dar algo. E eu preciso estimular isso. Eu preciso, de algum modo, sem ser rude, sem forçar, sem ser maldoso, mas eu preciso, em Deus, ter a habilidade de fazer com que as pessoas elas possam repartir o que elas estão vivenciando. Eu vou crescer com aquilo que elas estão comentando, mas na verdade, elas vão crescer muito mais. Muito mais. Muito mais mesmo. Todos aqueles que já assumiram responsabilidades ministeriais sabem que quando você assume essas responsabilidades, você está dando algo, isso envolve, está diretamente proporcional ao seu crescimento. E todo mundo já sabe, todos nós aqui sabemos, que quando um cristão ele se nega a dar,
ele está se negando a cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito. Quando ele se nega a se doar, ele não está cumprindo com o propósito de Deus e ele vai ficar nanico, ele vai ficar um anão espiritual. Ele vai até mesmo poder morrer, simplesmente porque ele virou algo que só retém, virou uma curva de rio. Tudo está lá, mas não necessariamente passa. Ele precisa liberar isso. Amém? Eu falo isso porque é uma habilidade que nós precisamos melhorar, precisamos crescer nisso. Uma boa célula, ela não acontece quando ela está lindinha, né? No sentido que eu quero dizer, de que, bom louvor, boa pregação, boas orações, acabou, bom lanche. Glória a Deus, uma boa célula. Não é por aí. A boa célula acontece nesse envolvimento santo, sadio e maravilhoso que a célula permite das pessoas se entrelaçarem umas nas outras, das pessoas se conhecerem, se amarem de fato, orarem com intensidade umas pelas outras e repartirem umas às outras aquilo que Deus está fazendo. Então ocorre um crescimento sadio. Pode passar o próximo, por gentileza, Daniel. Muito bem. Perguntas edificam os relacionamentos. A célula possui muitos objetivos e um deles é a edificação de relacionamentos e vínculos de amor. Boas perguntas ajudam o grupo a se conhecer e a aprofundar os vínculos. Quando respondemos perguntas, falamos de nós mesmos e nos damos a conhecer. Quando somos conhecidos e conhecemos os outros, os medos e constrangimentos desaparecem. Veja bem, veja se você concorda comigo. Dependendo se uma célula ela ainda está engessada no compartilhamento da palavra, o único momento que ela vai ter para as pessoas poderem vivenciar isso que nós acabamos de ler, vai ser um momento que nem era para alcançar esse objetivo, mas acaba alcançando, que é o momento do quebra-gelo. Quebra-gelo. Porque no quebra-gelo diz lá, por exemplo, uma pergunta do tipo: qual foi a melhor coisa que lhe aconteceu desde a última célula, Rafael? Aí o Rafael, ele vai expressar alguma coisa que aconteceu durante a semana dele que foi muito boa para ele. Legal, passei a conhecer o Rafael. Mesma coisa, eu pergunto para a Vanessa se expressa. Para a Dona Edia se expressa. Para a Jo se expressa. Para o Wagner se expressa. Olha só, o quebra-gelo, que era só para quebrar o gelo, se transformou num momento de conhecimento mútuo. E o compartilhamento da palavra, que era para alcançar esse objetivo, às vezes eu desembesto a falar e não paro mais. Entendeu? Então, às vezes a gente depende, e algumas células até falam assim: pastor, metade da célula foi o quebra-gelo, como é que a gente faz isso? Pois é que a gente está com muita expectativa de se expor por meio do quebra-gelo e pouca expectativa de se expor e comentar por meio da palavra. Então, precisamos inverter esse processo. Se o quebra-gelo você já está percebendo antecipadamente que ele vai ser quase a mensagem principal, muda ele. Faz uma pergunta mais sim ou não, ou uma pergunta mais específica e direta, fechadinha, que não seja tão aberta ao ponto de tantos comentários. Muda ele. De modo que esse bom momento de conhecimento entre as pessoas, ele fique para a mensagem. O objetivo vai ser melhor alcançado desse modo. Para isso, precisamos ter isso em consideração. A importância das boas perguntas. Claro que eu acredito, queridos, que nós vamos nos conhecer de várias maneiras. Até mesmo através de alguém, uma mão que ele se levanta e fala: gostaria que orassem pelo meu sogro, né? Gostaria que orasse por ele, porque tem tal situação, o nome dele é tal. Então nós vamos conhecer a realidade de uma pessoa, de uma família, por meio desse motivo de oração levantado. Claro, mas eu não estou falando só nesse nível de conhecimento de dificuldades. Eu não estou falando só nisso. Eu estou falando no nível de conhecimento de nós entendermos e propiciarmos, possibilitarmos as pessoas se expor naquilo que elas estão crescendo em Deus. Como que elas lidam com os temas que Deus tem trazido ao nosso coração como igreja. Como que elas se posicionam diante daquilo que Deus tem falado. E para isso nós precisamos aprender a fazer essas perguntas e dar espaço para as pessoas falarem. Estimular elas falarem. Amém? Amém? Eu falo isso como um supervisor de supervisores e como alguém que
caminha entre as células, eu acredito que nós podemos melhorar. Algumas células já estão vivendo isso de forma melhor, outras ainda estão vivendo aquilo que eu mencionei, está mais em função da folha. A folha acaba sendo um limitador, e em função disso eu penso em fazer algumas alterações, para que a gente possa dar mais liberdade. Mas para isso eu quero ajudar você, a você se preparar melhor. Então não espere da folha. O que eu faço então, pastor? Faça perguntas quando você está ouvindo a mensagem. Faça isso escrevendo em algum papel que você traz para o culto, ou então digitando no seu smartphone, no bloco de notas, no texto que você tem lá no seu smartphone, que você, alguma coisa que você entendeu da parte de Deus, e você gostaria de saber o que Deus está falando também em relação àquele ponto com os seus amados irmãos. Se você não costuma fazer isso, você fica limitado à folha. Aí, se não tiver folha, desespero. Agora, se você já tem esse hábito de registrar o que Deus está falando com você, no culto de celebração, já no domingo, você tende a ter muito mais conteúdo para poder ministrar de modo mais completo do que a pregação. A pregação, ela é abrangente, mas nós não sabemos exatamente como ela toca na vida das pessoas. Quando você reparte isso estimula e abre espaço para que as outras pessoas também possam compartilhar. Perguntas nos ajudam a descobrir as necessidades da célula. Os líderes precisam conhecer o nível espiritual de cada membro e quais as suas necessidades mais urgentes. Essas informações são claramente fornecidas quando as pessoas respondem às perguntas. As perguntas revelam o grau de maturidade do grupo. Não é possível haver compartilhamento na célula sem perguntas. Por exemplo, você sabe, desde o começo desse ano de 2017, algumas realidades espirituais importantes que você precisa saber da sua célula. Vamos a algumas perguntas, por exemplo. Você sabe, você como líder daquela célula, efetivamente, como que é o evangelismo daquelas pessoas? Pergunta simples. Ao longo desse ano de 2017, nós estamos no mês de maio, são 5 meses em avaliação, começando o 5º mês. Vamos começar pelo êxito, né? Quantas pessoas você já conduziu para Cristo? Pergunta importante. Outra pergunta importante ligada a essa. Quantas pessoas você já efetivamente falou do amor de Deus revelado em Cristo? Você claramente teve um momento evangelístico com uma pessoa, 2, 3, 4, 15, 20 ou um grupo. Quantas? Isso eu falo individualmente, não a célula em si, individualmente. Perguntas importantes em relação ao crescimento espiritual. Porque se eu não conheço o meu grupo que eu lidero, eu possivelmente estou falando de coisas que não respondem às perguntas que eles têm. Eu estou respondendo perguntas que eles não fazem. Eu estou falando de algo que não tem a ver com o contexto. Mas quando eu conheço a realidade, eu consigo pegar da palavra de Deus e fazer links com a realidade daquelas pessoas. Por exemplo, efetivamente, quantas pessoas praticam o TSD? Efetivamente, praticam o TSD. Todos os dias, elas têm um tempo a sós com Deus. Aí eu tenho, pastor, eu sei, você é líder, eu sei disso. Eu estou falando dos seus membros, estou falando daqueles que você lidera. Quantas pessoas têm o hábito regular de jejuar? Você sabe disso como líder? Quantas pessoas já venceram a dificuldade de dizimar? Você sabe disso? Como líder da célula, como pastor daquele grupo. Ah, pastor, eu achei que essas coisas era o senhor que tem que saber. De um certo modo a gente acaba sabendo. Mas você que pastoreia, a sua mão acaba sendo a expressão concreta da minha mão sobre eles. A mão que toca essas ovelhas de forma bem concreta é a sua. Eventualmente eu me esforço para poder abraçar a todos e tento ter um contato com todos, mas não dá. Na prática do dia a dia, esses 10, 12, 8 pessoas, quem toca elas é você como líder. Então se você toca elas, você conhece elas. Você conhece a realidade daquilo que elas vivenciam. Vocês conhecem o nível de compreensão bíblica que cada um deles tem. Você sabe se eles já leram a Bíblia toda? Alguma vez na vida? Não leram.
O Novo Testamento, pelo menos? Não, não sei, pastor. O Evangelho de João, pelo menos? Não, não sei, pastor. Salmos que seja? Também não sei, pastor. Então, são perguntas importantes que a gente nunca vai saber a resposta porque a gente não ousa perguntar. Exemplo, né? Dá para entender essa ideia do que eu estou mencionando. São coisas da vida cristã, são coisas que envolvem o crescimento. Claro, talvez você pense, pastor, mas eu não consigo agora chegar lá e fazer todas essas perguntas. Nem deve. Nem deve. Eles vão perguntar para você se você é um entrevistador, se o Tadel agora virou um curso de, sei lá, de jornalismo, ou de, como que é aquela pessoa que fica interrogando as outras, assim, em função de descobrir crimes, né? Investigador, detetive, que seja. Não é essa a finalidade. Eu só estou mencionando que, às vezes, nós nos acostumamos a supor que está tudo bem, e mantemos essa falsa impressão, simplesmente porque nós não temos, às vezes, essa habilidade de perguntar e esperar a resposta. Às vezes a resposta não é boa, mas é bom você saber que não está bom. O ruim é você achar que está bom quando não está, não é? A gente fica dizendo, não, está uma maravilha, a célula está boa, ninguém ora, ninguém jejua, ninguém nunca evangelizou, nunca ninguém leu a Bíblia, mas está uma benção. Qual é esse crescimento que está acontecendo? Não está crescendo. E vai se provar logo logo que não está crescendo, porque as pessoas não têm vida prática com Deus. Elas são dominicais, elas são domingueiras, são crentes, não são cristãos verdadeiros e autênticos, eles são nominais. Eles estão vinculados ao dia a dia da igreja, mas eles não estão vinculados ao Senhor da igreja. E isso é importante você saber. Não para bater nas pessoas, para poder ajudá-las. Porque a partir disso você sabe o que elas estão vivendo e quais são as reais dificuldades que elas têm. Vamos avançar um pouquinho, Daniel, por favor. Só clicar no... Isso. Como elaborar boas perguntas? Como elaborar boas perguntas? Vamos a algumas dicas. Todo líder de célula precisa ser um especialista na arte de formular perguntas. Eu já falei sobre isso. Agora, não podemos deixar nenhuma pessoa excluída do compartilhamento, e as perguntas são a melhor forma de envolvê-las. Boas perguntas são amplas. Nunca faça uma pergunta cuja resposta seja simplesmente sim ou não. Uma boa pergunta deve estimular o compartilhamento e não bloqueá-lo. Perguntas abertas. Perguntas em que as pessoas precisam se expor além de uma resposta monossilábica, do tipo, sim, não. Mas elas precisam responder de fato. Não é tão fácil no começo. Eu posso dizer isso para você. Para quem não está acostumado a fazer isso, no começo é mais difícil, mas é o caminho. É o caminho. E cuide para você não ficar chateado no começo e chegar à conclusão do tipo, eu não vou fazer pergunta, pastor, eu vou pregar mesmo, porque eu fiz lá e eu ouvi o grilo, mas eu não ouvi ninguém expressar e eu não consigo lidar com esse silêncio. Continue mais um pouco, querido, continue. Você vai perceber que a mentalidade ela vai mudando, o ambiente vai sendo mudado, as pessoas vão criando mais facilidade de se expressar. Se você simplesmente lançar a pergunta e responder todas, as pessoas já vão imaginar que você sempre vai responder mesmo, então deixa ele falar. Então dê espaço, gere a crise no ambiente, olhe no olho e espere a resposta. Espere a resposta, ela virá. Talvez vai vir um pouco limitada no começo, talvez vai vir meio desajustada. Aleluia, glória a Deus, são os pequenos começos, não despreze. Depois vai criando algo mais sólido, mais profundo. Você vai perceber que as respostas são melhores, elas ajudam mais, elas são edificantes. As pessoas vão entendendo que elas são partes da mensagem, elas são pregadores junto com você, que elas estão construindo algo junto, e isso é muito legal. Elas começam a ter mais calma para responder, não são tão afoitas, ansiosas, preocupadas
em simplesmente responder o que se quer, mas elas formulam, elas têm mais calma, elas se expressam, e isso é o que nós, de fato, queremos com tudo isso. Tem mais algum slide, Daniel? Tem. Boas perguntas são abertas, possibilitando várias respostas, sem que nenhuma delas seja necessariamente errada. Por exemplo, em sua opinião, nossos filhos precisam conhecer a palavra de Deus? Sim, essa é a lógica, né? Se você estivesse no barco, quando Jesus andou sobre as águas, o que você faria? Opa, não dá para falar sim. Não, você tem que ir para uma resposta um pouco mais específica do que você acha. Vamos imaginar que se você estivesse no barco, quando Jesus andou sobre as águas, o que você faria? Uau! Eu vou ter que pensar. Você está pensando possivelmente? Eu preciso pensar. Talvez vai ter um engraçadinho que vai falar alguma coisa muito humorística agora, sair nadando, sei lá, alguma coisa assim. Mas a ideia é que você consiga fazer com que as pessoas se vinculem à palavra, se vinculem à ministração. E esse é o nosso grande objetivo. Eu creio que não está no slide aí, mas eu vou dar sequência aqui em função do tempo. Boas perguntas não inibem a resposta. Um líder resolve perguntar para alguém: você crê em milagres? Não crê? Essa é uma pergunta repressora que já traz a resposta que esperamos que a pessoa nos dê. Quando você faz uma pergunta do tipo: você crê em milagres? Não crê? Creio. Esse finalzinho da formulação da pergunta já diz tudo. Então você já não vai, a não ser que a pessoa está muito convencida da resposta e muito convencida a contrariar a pergunta mal feita. Aí ela vai fazer, mas no geral ela só vai, é o balançar da cabeça, tipo, ou não, sim. Então, há momentos que você faz isso. Eu faço isso em alguns momentos. Você vai ver eu fazendo isso. Às vezes eu faço isso na pregação. Por quê? Porque é só uma maneira de fazer conexão com aquilo que vai ser ministrado futuramente, no próximo momento, e chamar as pessoas para mim. É possível ser feito assim, mas com a outra finalidade. Com a finalidade de eu continuar falando, e não da pessoa se expressar de fato. Então, essas perguntas, elas não devem ser feitas. Essas perguntas que inibem uma resposta verdadeira. A gente, de forma cultural, a gente está meio acostumado a fazer perguntas que inibem respostas, né? Ou, não que a pergunta seja mal feita, mas a nossa cultura não tem disposição de responder uma pergunta. Por exemplo, vou dar assim: e aí, Wagner, beleza? Beleza. Se o Wagner quiser, naquele dia, com muita disposição do coração dele, compartilhar alguma situação que não está beleza na vida dele comigo, ele vai ter que fazer um esforço além da minha pergunta, porque a minha pergunta já está... A minha cara já é do tipo: fala beleza e vamos para outra situação. Ou eu estou indo embora, ou vou fazer outra coisa, ou vamos falar de alguma outra coisa que não seja um problema. É o nosso tudo bem. A resposta padrão para um tudo bem é tudo bem. A gente quase evita: como que você está? Essa pergunta é forte. A gente já tira ela. A gente fica: Susi, beleza, de boa, legal, joia. Porque é para dar o... Não é para declinar, é para aceitar. E deu para bola. Agora, quando a gente fala assim: como você está? Isso é pergunta de discipulado, né? É quase incomum você perceber no convívio entre os cristãos a pergunta: como você está, querido? Essa é uma pergunta que só normalmente quem pergunta é alguém que está disposto a ouvir. Então, eu preciso sair dessas perguntas tipo beleza, tudo bem, de joia, legal. Essas perguntas assim muito... Eu não consigo extrair nada. E eu preciso fazer perguntas que abrem espaço para a pessoa de fato abrir. Boas perguntas estimulam a honestidade. É melhor perguntar:
o que, qual ou como, do que perguntar por quê. Esse porquê já deu... Dependendo se você fecha a cara indo no porquê, talvez acaba ali o diálogo. A pessoa ela se inibe. Então, existem perguntas que estimulam a continuidade da fala, e existem algumas perguntas que elas são um tanto agressivas. Ou, na verdade, dependendo como você faz, elas podem, na verdade, não estimular a avançar. Por que você sentiu isso? Esse por que você sentiu é uma coisa muito forte. Difícil de responder assim de forma profunda. E se não existir algum vínculo muito forte entre essas duas pessoas, ou essas pessoas envolvidas, elas vão buscar respostas muito concisas, muito fracas. Respostas aos porquês são difíceis de dar. E quase sempre são polêmicas. Mas quando perguntamos o que, qual, como, a resposta é quase sempre mais pessoal, mais prática, e ela gera um estímulo à honestidade do que um porquê. Desde pequenininhos, a gente ouve essa expressão: por que você fez isso, filho? Então, a expressão porquê, ela está mais ligada a entrar num corretivo, né? Temos um caso aí de mãe e filho ali, né? Bem próximos um do outro. Então, quando a mãe está disposta, ou o pai está disposto a entender a razão de que fez aquilo que fez de tão grave, ou tão estranho, ou tão anormal, normalmente você não vai para o qual, o que, como, é o porquê. Essa é a ênfase, né? Então, evite, se possível for, evite esses porquês. Eles desestimulam a fala, tem uma tendência de ativar um mecanismo. Aqui tem um botão chamado hipocrisia aqui dentro, que a gente aperta quando algumas pessoas fazem perguntas que a gente considera indevidas. E a gente tem duas alternativas. Do lado às vezes escapa, a gente vai na hipocrisia, erra a mão e acerta no outro botão. A gente vai acertar assim, erra a mão e acaba grosseria. Aí a gente, por que você está perguntando isso? Aí essa é a grosseria. Senão, se a gente acertar a mão certinho, a gente vai no hipocrisia, que é falar aquilo que o outro quer ouvir para poder acabar a história mais rápido. Tipo o índio, assim, né? O índio tem a cultura do índio, a cultura da vergonha. Então eles têm a tendência, de modo mais prático, o indígena, quando você estuda a cultura indígena, ele tem a tendência de responder o que você quer ouvir. Tá entendendo? Sim. Tá comigo? Sim. É a ideia do tipo, tô junto, mas se você perguntar, mas o que eu falei desde o começo? Não sei. Mas eu quero ser seu amigo. Se eu tiver que balançar a cabeça para ser seu amigo, eu vou balançar. Se eu tiver que concordar com tudo que você fala, eu vou concordar. Eu não tenho senso crítico para nada. Eu não estou exercendo senso crítico para poder ouvir você falar. O importante é você entender que eu estou com você. Isso que importa. Então, essa ideia... Vamos deixar de falar do índio, agora falar do aspirante a um cargo. Muitas pessoas vão ficando hábeis na capacidade de saber o que o entrevistador quer. E isso é complicado no Brasil. Porque a gente quase que faz estudos para poder saber o que um psicólogo quer ouvir, o que o RH quer ouvir, o que o recrutador quer ouvir. E tem pessoas que elas têm a capacidade fácil. Se elas fizeram entrevista, elas vão ser muito bem-sucedidas. Se elas fizerem um momento assim, queima-roupa, elas vão falar exatamente o que a outra pessoa quer ouvir. Só que quando elas entram no cargo ali, no mercado de trabalho, e elas não conseguem comprovar o que elas venderam. A imagem tão linda e maravilhosa que elas venderam. E aí não dura 3 meses. Por isso que no Brasil é tão claro a ideia do tipo, esse prazo, né? Como é que chama isso mesmo? Experiência, que é para poder ver se era aquilo lá. Talvez, em muitas culturas, nem precisaram dessa experiência, porque a gente acredita de fato que a pessoa, ela não apertou o botão da hipocrisia e nem errou a mão no botão da
da grosseria, mas ela é verdadeira. Só que nós temos uma cultura muito hipócrita, né? Infelizmente, convivemos com muita hipocrisia. Somos muito levados a impressionar os outros e mostrar para os outros, às vezes, uma coisa que nem nós somos. O Rafael costuma mencionar isso em relação a Indaiatuba, né? Como uma cultura padrão, que quer vender sempre coisas maravilhosas. As fotos de Indaiatuba, a imagem de Indaiatuba, ela é muito trabalhada em função de mostrar para os outros que aqui tem o melhor IDH do país, se deixar, que aqui o índice de desenvolvimento humano é maravilhoso, que aqui nós temos as melhores coisas. Essa é uma ideia, uma cultura que se cria, não é apenas aqui o único lugar, fique tranquilo. Muitos lugares são assim, de modo geral o brasileiro vive muito bem assim. A lógica do carro no brasileiro, ela envolve muito isso. A lógica de mostrar para os outros. Né? É por isso que algumas pessoas às vezes colocam até uma plaquinha assim, tá ruim, tá feio, mas tá pago, né? Porque é para quebrar essa cultura. Porque a gente às vezes vive pagando um carro a vida inteira, mas é importante ter um carro bacana, ter um carro que as pessoas possam falar, nossa, que carro legal. Porque é uma lógica que está por trás, a nossa mentalidade, ela visa muito agradar os outros, mostrar para os outros alguma coisa. Está encalacrado em nossa identidade cultural. Então, precisamos mudar essa realidade, buscar a honestidade das pessoas. É um caminho contra a cultura. É um caminho contracultural no Brasil, onde as pessoas estão acostumadas a falar o que as outras querem ouvir e não necessariamente serem sinceras. Nós somos um povo que, em algum sentido, às vezes é muito massa de manobra. Em alguns sentidos, às vezes nós somos muito fáceis de ser conduzidos. E eu não estou falando isso chamando ninguém a rebelião, rebeldia. Eu estou falando que quando a gente não interage, nós podemos lá na frente, corremos o risco de chegar à conclusão de que estamos sendo puxados, abusados, molestados, porque a nossa vontade não foi colocada. Nós não exercemos a vontade nossa para poder fazer. E isso é ruim. Eu acredito que essa não é a vontade de Deus. Deus, ele poderia lidar com a gente como robôs e fazer da gente o que ele quisesse. Mas ele escolheu fazer tudo em nossa vida contando com a nossa vontade. Ele escolheu fazer com que a glória dele se manifeste na nossa vida e através da nossa vida, dando a chance para que a gente possa participar disso. Ele nos chamou na Bíblia de coparticipantes, de cooperadores. Essa é a lógica do reino. E se Deus lida assim com a gente, eu acredito que nós também podemos lidar assim uns com os outros. Amém? Falo isso também em relação ao discipulado. Você, discipulador, amado, querido, às vezes é tão simples nós falarmos que os nossos discípulos não são tão leais, nossos discípulos não são tão verdadeiros, nossos discípulos não são tão obedientes, mas às vezes nós não aprendemos a exercitar essa capacidade de alcançar mais os níveis mais profundos do coração do nosso discípulo. Porque nós nos conformamos com legal, Susi, tá de boa, como você está? Bem. E pensamos, se ele falou bem, tá bem. E não fazemos perguntas mais específicas, não fazemos perguntas que abrangem mais. Aí quando nós fazemos e a pessoa se nega a responder, sim, aí ela é uma questão dela. Mas quando nós não estimulamos isso, podemos ter surpresas negativas. Podemos descobrir que a gente está há algum tempo com a pessoa e não conhecemos ela de fato. Não tem como se conhecer sem fazer perguntas. E isso a gente ensina para as nossas crianças. Se uma criança quer interagir com a outra, a gente fala, tem que fazer perguntas. E o interessante disso tudo é que é legal esse negócio. Quando Jesus fala que nós temos que ser como crianças, eu acredito que muitas coisas precisamos aprender com as crianças. Crianças, eu falei que a gente ensina, mas a gente não ensina, na verdade. Algumas sim, elas são exacerbadamente tímidas. Mas a grande maioria, eu não falei para o Eliel assim, sentei um dia, Eliel, eu vou ensinar você a se relacionar com as outras pessoas. E para você se relacionar com as outras pessoas, você vai fazer perguntas para ela. Eu nunca ensinei isso para ele. Já nasceu sabendo esse negócio. Então, ele é assim, é típico de criança, né? Está num lugar, não conhece, aí ele vê uma outra criança. Ele entendeu desde lá atrás, quando tinha 1 ano e meio, que se alguém tem estatura semelhante à dele, é possível ter aproximação. Então a criança,
Ela vai, ela vai. Aí ela chama a atenção de alguma coisa. Se precisar, ela joga um negócio no chão, caiu. Aí outra olha, pronto, é o suficiente. Ela quer ela deseja a interação. Ela procura. E eu vejo no Eliel que às vezes ele faz, e você já deve ter percebido no seu filho também, que para querer esse relacionamento, às vezes ele está disposto a falar uma coisa que nem ele domina, ou até mesmo às vezes inventar alguma história que não é real, porque ele simplesmente está decidido a se aproximar daquela criança. Tipo assim, ela está brincando de corda. Ah, que legal a sua corda. Aí a pergunta, você já brincou de corda? Nunca brincou de corda, mas ele quer brincar de corda porque ele quer ter contato com aquela criança. Ah, mas é mentiroso, filho do pastor. Eu sei que é mentiroso, filho do pastor. Mas estou querendo dizer que o desejo de aproximar estimula ele a querer entrar naquele contato, a entrar naquele relacionamento. Então, meu trabalho é fazer ele não mentir. Não é o trabalho do pai que tem que falar assim, ó, deixa eu te ensinar como se relacionar fazendo perguntas. Ele faz 1000. Ele pergunta tudo. Eu achava lá atrás que a fase do porquê, pra quê, por que isso, era mais pra frente. Lá em casa já começou há muito tempo esse negócio. Então, isso é só o começo da visão da MDA, né? Mas isso é legal. É legal. Eu acredito que muito do crescimento Eliel, intelectualmente falando e relacionalmente falando, passa por essa capacidade que ele entendeu de que para crescer, ele tem que perguntar. Seja porque ele quer crescer, mas ele não sabe. E às vezes ele me faz crescer também. Porque eu tenho que... Tem coisa que para mim, eu nunca pensei por que aquilo é assim. Mas ele, ao fazer a pergunta, me obriga a pensar por que isso é assim. Sabe esse negócio que criança tem essa capacidade de perguntar coisas que nos parecem tão óbvias, mas a gente não sabe responder, e a gente tem que pensar para responder, e depois a gente responde e percebe que a nossa resposta não foi a melhor do mundo ainda, e aí depois a gente tem que voltar e falar assim, filho, lembra daquele assunto que você falou? Eu tenho uma resposta um pouco mais profunda do que aquela, porque aquela hora não tinha resposta nenhuma, mas como eu sou o pai e tenho que dar resposta, eu dei, mas não era bem aquilo. Ele me ajuda a crescer também. Aprendamos com as crianças. O que não pode, porque é muito ruim um pai perceber que um filho, uma filha, deixa de brincar, deixa de se divertir, deixa de desfrutar momentos, porque aí a gente vai querer, filho, vai lá, vai estimular, né? E quando o adulto é assim na célula, né? É ruim também, né? Tudo tão bom, tão maravilhoso, coisas grandes podem acontecer. Ele se resume a está perdendo com isso, está deixando de crescer. Vamos orar, queridos? Vamos levantar e vamos orar ao Senhor. Hoje conheço um Piauí, eu esqueço o nome dele, José Roberto. Hoje o Piauí, o José Roberto, ele fez a cirurgia e alguns de vocês sabem, né? Nós oramos pelo padrasto da Vanessa, pelo sogro do Rafael, e ele... Oi? É o sogro. Não deixa de ser sogro, né? Não, isso aí é perguntas que crianças fazem, João. Vamos ter que pensar a respeito disso. Essa é a pergunta de Eliel. Legal. Mas eu estou falando isso porque ele fez uma cirurgia e assim, clinicamente falando, a medicina descarta vida para ele. Ele estar vivo agora já é um milagre. Ele era para ter morrido na cirurgia que ele fez, porque o pâncreas dele necrosou. É isso, né, Rafael? 80%. Então, assim, não tem chance de vida. Sendo bem sincero, a medicina não dá chance de vida. E para que você possa saber, eu conversei com o Rafael há uns dias atrás, querendo saber se o Piauí, se o José Roberto tinha aceitado Jesus, e o Rafael falou que ele não era um cristão. E aí eu falei para o Rafael,
aproveite essa oportunidade, ministre para ele. E o Rafael foi lá e ele entregou a vida para Cristo. Então, ele é um homem de Deus agora. Mas nunca tinha entregado o coração de fato, como entregou. Mas nós queremos, em nome de Jesus, que ele possa não apenas receber esse maravilhoso presente da vida eterna, mas que ele possa também receber um milagre. Deus é o Deus que fez todos os órgãos do nosso corpo. E ele pode refazer. Deus pode refazer. O que pode estar 80% necrosado, Deus pode reconstituir em questão de segundos. Você sabe disso, eu sei disso. Temos experimentado um outro milagre na vida do Rosival também. O Rosival, para aqueles que sabem, pai da Aline, da Priscila, esposa da Gigi, segundo a medicina também, já não era para estar entre nós aí. E Deus deu a ele a possibilidade de poder ouvir o Evangelho. E ele teve uma real conversão, uma real, verdadeira conversão. Eu presenciei isso, acompanhei isso, estive junto nisso. Então eu posso garantir para você que esse homem de fato entregou a vida para Cristo. Mudou radicalmente sua postura de vida. Pediu perdão para todos aqueles que ele falhou um dia. Mudou, quebrou sua religiosidade. Ele é um homem de Deus. Já herdou a vida eterna em Cristo. E segundo a medicina já era para estar morto. Sendo bem sincero para você. A própria medicina agora diz que ele está com a pneumonia. Era para estar morto agora. Então assim, ele já tem vivenciado um milagre. Já é um milagre. A própria salvação é um milagre. Estar vivo é um milagre. Mas nós queremos orar para que ele não apenas sobreviva. Nós queremos orar para que no nome de Jesus ele seja curado. Porque nós queremos que assim como o Piauí, eles possam ter a chance de poder congregar conosco aqui, de poder vivenciar um pouco daquilo que Deus tem para eles aqui nessa vida já. Obviamente não se compara com aquilo que Deus tem para eles na vida eterna. Mas é tão bom que eles tenham essa oportunidade de desfrutar aquilo que nós temos vivenciado aqui nesses dias já. Então vamos orar pela vida do Rosival e vamos orar pela vida do José Roberto, o vulgo Piauí. Amém? Quem? O seu Rosival está no UTI, sim. Ele está com pneumonia, está na UTI, porque na verdade ele não pode ter nenhum tipo de infecção, inflamação, que para ele, segundo a medicina, se ele tiver, ele morre. Mas ele não morreu. Ele está lá, está na UTI, e está, assim, dentro do quadro da UTI, está bem. O que ele está lá é simplesmente porque o caso dele é um caso gravíssimo em função da metástase, né? O câncer se alastrou por várias partes do seu corpo. Sim, 39 graus de febre é por causa da pneumonia. Mas segundo a medicina isso é fatal para ele. E o que eu estou querendo dizer com isso é que apesar da medicina ter falado que é fatal, não foi fatal até então. E nós cremos, continuamos a crer, que Deus tem algo a mais. Sabemos que Deus pode levá-lo. Deus tem poder para isso. Nossa oração está sujeita à vontade de Deus. Mas nós queremos expressar para o nosso Deus aquilo que nós entendemos. E nosso desejo é dizer para Deus, Deus, o nosso desejo é que esses homens sejam curados. Amém? Vamos orar por eles então, queridos? Pai, no nome de Jesus, nós mais uma vez aqui, como intercessores e como profetas do Senhor, que abrimos nossa boca para declarar e manifestar a Tua vontade, estamos aqui, Senhor Deus, nesse exato momento, declarando sobre a vida do Rosival e sobre a vida, Senhor Deus, do José Roberto, que no nome de Jesus eles serão curados para a glória do Teu nome, Senhor. Que eles vão, Senhor Deus, quebrar a lógica da medicina, Pai. Que eles vão, Senhor Deus, causar confusão nos conceitos dos médicos. De modo que as pessoas precisarão reconhecer que o Senhor Jesus é Deus de fato. É Deus de fato. É Deus de fato. Senhor, o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Alguns dias atrás eu recebi a informação que num dos nossos cultos, Pai, no momento da oração final, quando nós estávamos aplicando fé em função do sangue de Jesus, uma mulher foi poderosamente curada em nosso meio. Os miomas que ela tinha, Senhor Deus, desapareceram e foram comprovados pela medicina. E ela está apta agora a poder ter filhos, de modo a não perdê-los mais como ela perdeu o último bebê. Pai, isso quem constatou foi os médicos. Mas o milagre quem fez foi o Senhor. E o Senhor fez aqui nesse lugar. E nós estamos aqui nesse mesmo lugar, orando nesse momento, para que o Senhor possa manifestar mais 2 milagres. Um sobre a vida do Rosival.
arrancando, Senhor Deus, essa pneumonia do corpo dele, e arrancando, Senhor Deus, esse câncer que está, Senhor Deus, destruindo, Pai, a vitalidade dele. No nome de Jesus, nós declaramos cura sobre a vida do Rosival, e do mesmo modo, Pai, nós declaramos sobre o pâncreas, Senhor Deus, José Roberto, que ele será reconstituído, Pai. Um milagre criativo do Senhor virá sobre a vida dele, em nome de Jesus. Nós declaramos essa palavra, palavras de vida, palavras de saúde divina sobre a vida deles, em nome de Jesus. E sujeitamos a nossa oração ao Senhor, reconhecendo que Tu és Deus, reconhecendo que os Teus planos são muito mais elevados que os nossos. Nos submetemos ao Teu plano, mas estamos aqui expondo como filhos, estamos aqui expondo como homens e mulheres que creem no Teu poder, e estamos chamando o Teu poder a se manifestar nessas vidas, para que o Teu nome, Jesus, seja glorificado nessa cidade, para que médicos, enfermeiros, hospitais possam reconhecer que o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Pai, nos abençoa agora na volta para as nossas casas, nos mantenha em segurança, Pai, que possamos ter uma noite abençoada, tranquila, restauradora, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, querido, em nome de Jesus, uma ótima noite e um ótimo restante de semana para você, em nome de Jesus.